Bom, pessoal, agora nós vamos falar de um outro termo que ganhou um status muito importante na 17.025, que é o termo reclamação. Este tema, ele é um dos que eu acho que vai dar mais trabalho para o laboratório, porque na versão anterior da norma, nós tínhamos uma frase para cumprir esse termo, e agora nós temos um requisito grande, com bastante exigência, e nós vamos falar muito mais sobre ele na aula sobre o item reclamação, tá bom? Vou falar só do conceito agora. Eu vou ler para vocês o conceito da norma. Ela fala o seguinte, que reclamação é a pressão de insatisfação emitida por uma pessoa ou por uma organização para um laboratório. Isso aí, a gente sabe que reclamação é isso, né? Alguém está insatisfeito e reclama. O mais importante vem agora, depois da vírgula, e eu queria que vocês ficassem bastante atentos. É o seguinte, relativa às atividades dos resultados deste laboratório onde uma resposta é esperada. Então, o que ela está dizendo aqui? A 17.025 hoje, ela pede que o laboratório, ela traz como requisito que o laboratório trate as reclamações oriundas das atividades de laboratório ou dos resultados desse laboratório. Bom, então eu vou me antecipar no conceito que vai aparecer mais no final, mas é o conceito também que mudou completamente na norma. Na versão anterior, nós falávamos em ensaios e calibrações. Nesta versão, a norma chama os ensaios e calibrações e amostragem de atividades de laboratório. Vocês não vão ver, né, no corpo da norma nenhum momento assim, o laboratório de ensaio ou o laboratório de calibração. Vocês vão ouvir ou os ensaios ou as calibrações, vocês vão ouvir atividades de laboratório. Então, essa é uma questão que tem que ficar muito marcada, porque entender o que é atividade de laboratório traz, assim, uma quebra de muitos problemas. Eu tenho trabalhado muito com a nova versão da norma e eu vejo até mesmo com a em relação à gestão de riscos, que é um tema que nós vamos falar também daqui a pouco, mas quando você não entende o que é atividade de laboratório, você começa a fazer um monte de atividades que não são requisitos da norma. Então, marcando que atividades de laboratório são ensaios, calibrações e amostragem. Então, aqui, a reclamação, nesta norma, a norma está pedindo, ela está descrevendo aqui no requisito dela, são reclamações relacionadas às atividades do laboratório, que são ensaio, calibração e amostragem. Então, mesmo para aquelas pessoas que não fizeram o curso da versão 2005, eu acho relevante mostrar, né, o que veio da outra versão para o que a gente precisa colocar agora. Na versão anterior, a norma falava assim, o laboratório tem que tratar todas as reclamações, né? Registrar todas as reclamações. E se essas reclamações fossem pertinentes, a gente tratava. Hoje, ele fala que o laboratório tem que registrar, cuidar, analisar e tratar as reclamações relacionadas às atividades de laboratório. E isso é absolutamente fundamental na hora de rever seu processo. Eu gosto de fazer um exemplo com os meus alunos, que é o seguinte, olha, se o cliente ligar para o seu laboratório e fizer uma pergunta do tipo, qual o horário que o laboratório fica aberto? Aí a sua secretária ou o seu atendente não estão num dia bom, eles são grosseiros com o cliente e respondem coisas do tipo, será que você não está vendo no site, não, que o horário de funcionamento é de 7 às 7, 7 às 19? E xinga e é grosseiro com o cliente. Aí o cliente vai fazer o quê? Ele vai ligar para o laboratório, para o chefe, para o gerente, né? Para reclamar desse atendente que foi grosso com ele no atendimento, certo? Então, o que vocês vão fazer? À luz da norma, vocês não precisam registrar essa reclamação, porque essa é uma reclamação que não está diretamente relacionada aos resultados ou às atividades de laboratório. Agora, se um cliente liga e fala assim, olha, o meu resultado veio trocado, olha, tá demorando muito para entregar meu resultado, aí sim, aí o laboratório tem que tratar, porque a demora na resposta, na entrega de um resultado está relacionada com as atividades do laboratório. Se o cliente está achando que você trocou a amostra, isso está relacionado à atividade de laboratório. Então, reclamação, nesta norma,
É exclusivamente para as atividades de laboratório. Agora, é claro, né? Se o seu atendente foi grosseiro, você não precisa registrar reclamação para atender a norma, mas o laboratório não vive só de norma, a gente vive de cliente, então é claro que você tem que chamar o seu atendente e falar com ele, olha, trata bem o cliente, porque é ele que paga as nossas contas, né? Mas é importante marcar a diferença da reclamação anterior para a reclamação de hoje, tá bom? E vocês vão ver que nessa norma, o tempo todo, tudo está relacionado às atividades de laboratório.